Olá, meu povo. Meu nome é Zuleika e vou compartilhar com vocês uma história real da minha vida. Para qualquer um que olhasse de fora, minha família parecia saída de um comercial de televisão. Um marido dedicado, uma filha encantadora e uma casa impecável. Mas por trás das cortinas bem passadas e dos sorrisos nas fotografias, um segredo sombrio se desenrolava. Este segredo assustador transformaria qualquer lar acolhedor em um cenário capaz de arrepiar até a espinha. Espero que meu relato sirva como um alerta inquietante de que nem tudo é o que aparenta ser. Agora pense na pessoa mais importante da sua vida, aquela em quem você mais confia. Você realmente a conhece por completo? Confiaria sua existência a ela sem hesitar? Você tem certeza de que sabe seus pensamentos mais secretos, seus desejos mais profundos, seus medos mais sombrios? Tem absoluta certeza? Minha história vai fazer você questionar cada certeza que tem sobre os relacionamentos. Então, se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e deixar seu like. Seu apoio nos incentiva a continuar trazendo histórias emocionantes dos nossos queridos avós. Minha querida, deixa eu te contar direitinho. Desde pequena, eu sempre tive uma habilidade natural com números. Até hoje me pergunto de onde isso veio. Fazia cálculos de cabeça com uma facilidade que deixava todo mundo lá em casa impressionado. Enquanto as outras crianças brincavam, eu gostava de somar as moedas da vendinha do meu pai, só por diversão. Se me pediam para calcular um troco, eu nem precisava pensar muito. A resposta já saía na ponta da língua. Meu pai, Alfredo, costumava rir e dizer que minha mente era afiada como uma navalha. Quando terminei o colégio, nem precisei procurar emprego por muito tempo. Logo consegui um cargo como atendente de caixa em um banco. O gerente já conhecia minha fama com números e decidiu me dar uma oportunidade. Naquela época, trabalhar em banco era coisa séria. Tudo era feito manualmente. Cada depósito, cada retirada, anotado à mão. Era um trabalho que exigia atenção, responsabilidade e precisão. Mas, como eu gostava desse universo dos cálculos, me adaptei bem. Minha família ficou cheia de orgulho. Diziam que eu tinha um dom especial e que aquele era o meu lugar. Eu fazia questão de chegar cedo, aprender tudo nos mínimos detalhes e provar meu valor. Em pouco tempo, conquistei a confiança dos colegas e clientes. Foi nessa época que conheci o Francisco. Ah, ele era encantador, cheio de graça. Não demorou muito para começarmos a namorar. O casamento veio logo depois e, com ele, uma grande mudança na minha vida. A chegada da nossa filha, Beatriz. Ela nasceu pouco tempo depois de casarmos e trouxe uma alegria indescritível para nossa casa. Mas eu sabia que precisava continuar trabalhando. Um bebê em casa significava novas despesas e eu queria garantir que nada faltasse para minha filha. Me dividia entre o banco e os cuidados com a casa, mas, graças a Deus, minha mãe, Célia, sempre esteve por perto para ajudar. Desde que Beatriz nasceu, ela fazia questão de cuidar da neta. Eu tentava pagar alguma coisa a ela, mas sempre levava uma bronca. Não precisa disso, menina. Sou sua mãe. Mas eu conhecia bem minha mãe, vaidosa como só ela. Toda semana estava no salão arrumando o cabelo e fazendo as unhas. Acho que herdei um pouco dessa vaidade dela também. Então, Beatriz ficava com a avó enquanto eu trabalhava. Era cansativo, mas não havia outra opção. Cada centavo que eu ganhava era pensando nela, no nosso futuro. Foi então que, quando minha filha tinha uns 4 anos, algo aconteceu que mudou minha vida para sempre. Uma tarde fui chamada pelo gerente para uma conversa reservada. Meu coração acelerou sem saber o que esperar. Para minha surpresa, ele me ofereceu uma promoção. Queria que eu assumisse a parte administrativa das contas mais importantes do banco,
além de gerenciar alguns investimentos consideráveis. Eu sabia que isso traria mais responsabilidades, mas também significava um aumento salarial. Só aceitei porque consegui negociar para que minha carga horária não aumentasse. Era a chance que eu precisava para garantir um futuro mais estável para minha filha. Com a promoção, o trabalho ficou mais intenso, mas eu não reclamava. Acordava todos os dias pensando: e se algo acontecer? Tenho que estar preparada. Porque mãe que é mãe nunca para de se preocupar. Sempre havia quem comentasse: Dona Zuleika, para que tanto esforço? Seu marido não ganha o suficiente? Se elas soubessem... O Francisco trabalhava sim, mas a empresa dele estava passando por dificuldades. As encomendas foram diminuindo, o salário foi encolhendo, até que, no fim das contas, ele ganhava menos de 1/3 do que eu trazia para casa. Eu evitava falar sobre isso para não ferir o orgulho dele, mas, na prática, eu era a principal responsável pelas finanças da casa. Era eu quem organizava tudo: luz, água, telefone, as prestações da casa, que, aliás, compramos financiada pelo próprio banco onde eu trabalhava, além do gás e, claro, as necessidades da Beatriz. Não era fácil. Uma noite, depois que Beatriz já estava dormindo, Francisco apareceu na sala com aquele olhar sem jeito que eu já conhecia. Zuleika, posso te pedir um dinheiro emprestado? Meu salário ainda nem tinha caído na conta. Perguntei para que ele precisava. Ele coçou a cabeça e respondeu: tive uns gastos, paguei umas contas no bar. Tô sem nada, mas no mês que vem eu te devolvo. Senti um aperto no peito. Então, enquanto eu me matava para economizar cada centavo, ele gastava o salário inteiro sem pensar no amanhã? Ele abaixou a cabeça, murmurou um pedido de desculpas, mas eu sabia que ele não conseguia dizer não para os amigos. Bastava chamarem para beber ou jogar que ele ia sem hesitar. Minha mãe sempre me dizia que era eu quem o deixava mal acostumado. E de fato, todo mês era a mesma história. Mal o dinheiro dele entrava na conta e já desaparecia. No fim, lá vinha ele pedir mais uma vez. Eu me via presa em um dilema. De um lado, não queria que Beatriz crescesse com uma imagem ruim do pai, pois achava importante que ela tivesse uma referência paterna positiva. Mas, por outro lado, era doloroso ver nosso dinheiro indo pelo ralo desse jeito. Eu sabia que se confrontasse o Francisco com mais firmeza, o clima pesaria dentro de casa. E eu não queria criar um ambiente tenso para Beatriz. Então, engolia o desgosto e tentava lidar com a situação da melhor maneira possível. Não vou mentir. Houve momentos em que me senti tão esgotada que a única coisa que queria era sumir. Mas, por mais difícil que fosse, eu também sabia que o Francisco não era só defeitos. Como pai, ele era dedicado. Era bonito ver a relação dele com a nossa filha. Todo fim de semana fazia questão de passar o dia brincando com ela no quintal. Tinha construído um balanço de madeira resistente, e Beatriz adorava quando ele a empurrava bem alto, fazendo-a gargalhar. Quando não estavam brincando lá fora, ele inventava histórias mirabolantes na varanda, e nossa filha ouvia tudo, fascinada. Um sábado de manhã, ele me pegou de surpresa. Eu já estava de pé, mentalizando a quantidade de trabalho que me esperava. Roupa para lavar, casa para limpar, almoço para fazer. O serviço de casa parece nunca ter fim, mesmo nos dias de folga. Foi então que Francisco apareceu na cozinha com aquele sorriso que ele usava quando queria me convencer de alguma coisa. Zuleika, hoje eu cuido da Beatriz. Por que você não aproveita para sair um pouco? Vai dar uma volta, relaxar. Eu parei o que estava fazendo e olhei para ele, desconfiada. Mas Francisco tem tanta coisa para fazer aqui? Respondi, apontando a louça suja na pia e a pilha de roupas acumuladas no cesto. Ele insistiu. Esquece isso. A gente pede o almoço pronto e depois eu te ajudo a arrumar tudo. Hoje é seu dia de descanso.
Antes que eu pudesse argumentar mais, Beatriz apareceu na porta da cozinha, ainda sonolenta, esfregando os olhinhos e com os cachinhos bagunçados. Me abaixei e perguntei a ela: Filha, você quer passar o dia só com o papai hoje? Ela abriu um sorriso tão grande que eu soube na hora que tinha perdido a discussão. Tudo bem, mamãe, respondeu animada como se fosse uma grande aventura. Confesso que senti um alívio. Não era sempre que eu conseguia um tempinho só pra mim. Então tá, falei, ainda sem acreditar na minha sorte. Acho que vou até o salão cortar o cabelo. Mal terminei a frase e já ouvi a voz esperta da Beatriz. Mas não esquece de trazer alguma coisa gostosa para mim, mãe. Soltei uma risada. Pode deixar, filha. Vou trazer aquele pãozinho de queijo que você adora da padaria do seu Alfredo. Ela sorriu satisfeita, e aquele momento aqueceu meu coração. Por momentos como esse, todo o esforço valia a pena. Saí de casa me sentindo leve. Enquanto caminhava pelas ruas do bairro, o vento fresco da manhã acariciava meu rosto, e o cheiro irresistível de pão recém-saído do forno escapava das portas entreabertas das padarias. As lojas começavam a abrir, e outras mães andavam apressadas, levando seus filhos para lá e para cá. Ali, naquela caminhada simples, pensei comigo mesma: a vida não é fácil, mas são esses pequenos momentos que fazem tudo valer a pena. Fazia tanto tempo que eu não tirava um tempinho só para mim que aquele dia parecia um presente. Fui direto para o salão da Dona Nara, ali na rua de baixo. Quando entrei, fiquei um pouco acanhada. Já fazia meses desde a última vez que apareci por lá. Mas, como sempre, Nara me recebeu com um sorriso largo e acolhedor. Zuleika, que surpresa boa! Vamos dar um trato nesse cabelo? Ela disse animada, e eu, vendo que não havia nenhuma cliente na cadeira, concordei de imediato. Me sentei e, conforme ela lavava meus cabelos, o papo começou a fluir naturalmente. No salão, as conversas corriam soltas e as novidades do bairro se espalhavam mais rápido que vento de tempestade. Eu sempre tomava cuidado com o que dizia, porque ali, o que fosse comentado de manhã já estava na boca de outro cliente à tarde. Enquanto Nara trabalhava no meu cabelo, fiquei sabendo de tudo um pouco. A filha da dona Abigail tinha engravidado antes do casamento. O marido da Amália havia sido visto com outra mulher, e os preços das coisas continuavam subindo sem parar. Entre um corte e outro, eu ia relaxando, sentindo aquele momento só meu como um respiro na correria da rotina. Quando o corte ficou pronto, eu já me sentia renovada. Mas aí a Dulce, que também trabalhava no salão, me olhou e disse: Zuleika, que tal fazer as unhas também? Pensei por um segundo e... por que não? Escolhi um esmalte vermelho discreto, nada exagerado, mas que dava um toque especial às mãos. Quando terminei, me olhei no espelho e sorri. Como um simples tempinho para a gente mesma faz diferença. Saí do salão me sentindo leve. Antes de voltar para casa, ainda passei na feira e comprei algumas frutas fresquinhas. Uvas doces, laranjas bem suculentas, do jeito que Beatriz gostava. Depois, entrei na lojinha da Dona Ruth e comprei um lacinho de cabelo colorido para minha filha. Por fim, cumpri minha promessa e fui até a padaria buscar os pãezinhos de queijo que Beatriz tanto amava. Quando voltei para casa, já passava das 4 da tarde. Ao abrir a porta, levei um susto. A casa estava arrumada. O Francisco tinha lavado a louça, varrido o chão e até colocado um vaso de flores na mesa da sala. Olhei aquilo e pensei: talvez as coisas não estejam tão ruins assim. Ele tem seus defeitos com dinheiro, mas o amor pela família ele sempre demonstrou. Cheguei! Anunciei colocando as sacolas sobre a mesa. Mal terminei de falar e já ouvi os passinhos apressados de Beatriz pelo corredor. Ela surgiu correndo,
os cachinhos balançando, o rostinho corado de tanto brincar. Mamãe! Gritou com os olhos brilhando. A senhora demorou muito. Antes que eu pudesse responder, ela se jogou nos meus braços e me abraçou com tanta força que quase me derrubou. Depois, deu um passo para trás e me olhou de cima a baixo, como se estivesse analisando cada detalhe do meu novo visual. Nossa, como a senhora tá bonita! Disse pegando uma mecha do meu cabelo recém-cortado. Depois, segurou minhas mãos e virou de um lado para o outro, analisando as unhas pintadas. Gostei, viu? Disse com um ar sério, como se fosse uma adulta aprovando meu novo estilo. Mas a pose durou pouco. Em segundos, a curiosidade tomou conta e ela foi vasculhar as sacolas, farejando o cheiro delicioso do pão de queijo. Mamãe, esse laço é para mim? Pegou o acessório colorido antes mesmo que eu pudesse responder. Que lindo! E sem perder tempo, correu para o espelho da entrada para testar no cabelo, rodopiando como uma bailarina. Ver a alegria da minha filha me encheu de uma felicidade que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. Onde está seu pai? Perguntei depois de um tempo. Tá no quintal, conversando com um homem, respondeu Beatriz, no tom inocente de criança que observa tudo. Fui até o quintal e de fato encontrei Francisco falando com um sujeito que eu nunca tinha visto antes. Ele fumava calmamente, parecendo à vontade demais. Assim que me aproximei, o homem se despediu rápido, como quem quer evitar perguntas. Já voltou? Francisco disse, forçando um sorriso surpreso. Sim, estou de volta. Mas quem era aquele homem? Nunca vi ele por aqui. Ah, só um conhecido, falando de trabalho. Mas a resposta dele veio hesitante demais. O desconforto estava estampado no rosto dele. E logo tentou mudar de assunto, me elogiando outra vez. Beatriz apareceu na porta com um olhar meio triste e a voz baixinha. Mamãe, o papai disse que ia brincar comigo hoje, mas ficou o tempo todo conversando com aquele homem. Olhei para Francisco. Ele já estava com aquela expressão arrependida que eu conhecia bem. Coçou a cabeça e tentou se justificar. Essa menina exagera. Eu arrumei a casa toda antes do Geraldo aparecer. Fiquei ali, em silêncio, sentindo um misto de emoções. Eu sabia que Francisco tentava acertar, mas às vezes parecia que ele sempre deixava passar o que era mais importante. Naquela noite, jantamos juntos como de costume. Mas eu me sentia culpada por ter deixado Beatriz tanto tempo sozinha com Francisco. Então fiz questão de aproveitar cada minuto com ela antes de colocá-la para dormir. Li uma historinha, dei um beijo em sua testa e fiquei ouvindo sua respiração tranquila, até que pegasse no sono. Depois que Beatriz dormiu, fui atrás de Francisco. Precisava entender o que estava acontecendo. Francisco, você tá mesmo tão ocupado assim? Parece que tá sempre falando de trabalho, até nos fins de semana. Ele suspirou como se já soubesse que essa conversa viria. O serviço tá puxado. Tenho feito umas horas extras. Quando chego tarde é por isso. Não é porque tô no bar. Eu queria acreditar nele. Mas precisava ser clara sobre o que pensava. Tudo bem, se for trabalho. Mas quando estiver em casa, tenta passar mais tempo com a Beatriz. O emprego é importante, mas nossa família também. Francisco balançou a cabeça, meio impaciente, mas concordou. Depois pegou o jornal como fazia todas as noites e se despediu rapidamente. Agora vou pra cama. Boa noite, Zuleika. Ele se virou e foi para o quarto. Eu fiquei ali, parada na sala, ouvindo apenas o tic-tac do relógio na parede. Algo dentro de mim dizia que as coisas estavam mudando. E eu ainda não fazia ideia do quanto. Naquela noite, algo me incomodava. Deitada na cama ao lado de Francisco, senti um peso no peito. Não era cansaço. Era uma inquietação difícil de ignorar.
Fazia um tempo que eu vinha notando mudanças no nosso casamento, mas tentava não dar muita importância. No começo, eu e Francisco éramos inseparáveis. Bastava eu passar por ele na cozinha para ele me puxar num abraço ou roubar um beijo. Agora, mal trocávamos olhares. Naquela noite em especial, eu tinha me arrumado. Estava me sentindo bonita. Ele até me elogiou mais cedo, mas nada aconteceu. Ele se deitou, abriu o jornal como sempre fazia, leu por uns minutos, dobrou cuidadosamente, tirou os óculos e apagou a luz. Fiquei ali esperando. O silêncio no quarto era pesado. Achei que ele pudesse estar chateado com a conversa sobre trabalho. Então tomei coragem e me aproximei. Passei a mão pelo braço dele, tentando quebrar aquele gelo. Ele aceitou minha aproximação, mas foi algo mecânico, sem carinho, sem paixão. Parecia uma obrigação. Quando tudo acabou, me senti vazia. Eu sabia que nosso relacionamento não era mais o mesmo, mas nunca tinha sentido tão claramente que algo estava errado. Fiquei olhando para o teto, me perguntando: será que estamos no caminho certo? Será que um casamento deve ser assim? A verdade é que aquela noite foi um divisor de águas para mim. Algo dentro de mim mudou. Decidi que ia lutar pelo meu casamento, tentar reconquistar o Francisco. Nos dias seguintes, comecei a me arrumar mais. Escolhia roupas que ele sempre elogiava. Ajeitava o cabelo, preparava seus pratos favoritos no jantar. Deixava bilhetinhos carinhosos nos bolsos das camisas. Tentava puxar conversa sobre os velhos tempos. Mas nada parecia surtir efeito. Ele respondia com um sorriso de canto de boca ou um elogio rápido, mas logo voltava a ficar distante. Era como se houvesse uma barreira invisível entre nós. E essa barreira parecia ficar mais forte a cada dia. Por mais que eu tentasse, era como se ele estivesse em outro mundo, preso a algo que eu não conseguia enxergar. E então, um dia, algo estranho aconteceu. Eu tinha acabado de chegar do trabalho e, como sempre, estacionei o carro na garagem. Já estava pronta para ir buscar Beatriz na casa da minha mãe quando me lembrei de um detalhe. Tinha esquecido uma sacola no banco do carro. Dei meia volta e voltei para pegar. Foi então que vi algo que fez meu coração parar por um segundo. Havia um homem debaixo do meu carro. Era o Geraldo. Meu sangue gelou. O que ele estava fazendo ali? Ele levou um susto tão grande ao me ver que bateu a cabeça ao tentar sair debaixo do veículo. Levantou-se apressado, vermelho de vergonha, e gaguejou. Dona Zuleika, eu só estava procurando minha chave. Ela caiu aqui embaixo. Vim chamar o Francisco e sem querer derrubei. Fiquei parada, observando-o com atenção. Aquilo não fazia sentido nenhum. Por que alguém perderia uma chave exatamente embaixo do meu carro? Mas engoli minha desconfiança. Mais tarde, quando Francisco chegou, fui logo contar o que tinha acontecido. Ele estava na cozinha tomando café, com a gravata frouxa no pescoço. Francisco, o Geraldo estava aqui hoje, debaixo do meu carro. Disse que perdeu uma chave. Você sabe de alguma coisa? Francisco soltou uma risada forçada, do jeito que fazia quando queria encerrar um assunto rapidamente. Ah, ele me falou disso. Sim, foi isso mesmo. Ele veio aqui rapidinho e sem querer deixou a chave cair lá embaixo. Esse Geraldo é um estabanado. Eu sabia que ele estava mentindo. Sua voz tinha um tom estranho. Ele evitava olhar nos meus olhos. Tem certeza disso, Francisco? Para com isso, mulher. Você tá imaginando coisa. Mas algo dentro de mim sabia que aquilo não era só um mal-entendido. Nos dias seguintes, comecei a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Francisco chegava mais tarde do trabalho. Dizia que eram horas extras, mas nunca mencionava exatamente o que estava fazendo. Nos finais de semana sempre arranjava alguma desculpa para sair. E a pior parte? Beatriz estava diferente.
Minha filha, sempre alegre e falante, agora parecia assustada o tempo todo. Quando eu chegava para buscá-la na casa da minha mãe, ela corria para mim e me abraçava apertado, como se tivesse medo de algo que eu não conseguia ver. Mamãe, posso dormir com a senhora hoje? Ela perguntava todas as noites, e todas as noites eu deixava. Durante 4 dias seguidos, Beatriz dormiu comigo, e a cada dia minha angústia aumentava. O ar dentro de casa estava pesado. Era como se um segredo terrível estivesse prestes a ser revelado. Na 4ª noite, algo aconteceu, e foi o que mudou tudo. Era madrugada quando senti uma mãozinha me cutucando no ombro. Abri os olhos meio desorientada. O quarto estava mergulhado em uma penumbra, iluminado apenas pela luz fraca do poste da rua. Mamãe! A voz de Beatriz era um sussurro hesitante. Olhei para o relógio na cabeceira. 2h da manhã. O que foi, filha? Teve um pesadelo? Ela balançou a cabeça devagar, os olhos arregalados, cheios de medo. Mamãe, eu tenho um pedido. Sentei-me na cama, estranhando o tom sério da minha filha. Um pedido? Que pedido, meu amor? Ela respirou fundo, como se precisasse reunir coragem para falar. Quero que a senhora se separe do papai. As palavras dela foram um soco no estômago. Pisquei algumas vezes, achando que tinha entendido errado. O quê? Beatriz me olhou nos olhos, e uma lágrima escorreu pelo seu rostinho. Se a senhora continuar com ele, vai estar em perigo. Um arrepio percorreu minha espinha. Filha, do que você está falando? Ela hesitou por um instante e então desabou a chorar. O papai quer machucar a senhora. Meu coração disparou. Puxei Beatriz para perto de mim, abraçando-a com força. O que você quer dizer com isso, meu amor? A voz dela tremia quando continuou. O Geraldo. Ele sempre vem aqui quando a senhora sai. Eles ficam conversando escondidos. Um dia eu estava brincando no quintal e ouvi o papai gritando com ele. O Geraldo queria mais dinheiro para fazer uma coisa muito ruim com a senhora. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E o que mais você escutou, filha? Ela fungou, enxugando as lágrimas. O papai disse que ia dar um jeito, que depois tudo ia ficar bem. Eu fiquei com medo, mamãe. Muito medo. Meu corpo inteiro tremia. A cada palavra que saía da boca da minha filha, a verdade se tornava mais clara. Eu estava dormindo ao lado de um homem que queria me matar. Mamãe, eu queria ter contado antes. Mas o papai disse que, se eu falasse alguma coisa, coisas ruins iam acontecer com a gente. Fechei os olhos por um instante, tentando conter as lágrimas. Minha filha, de apenas 5 anos, carregando um medo desse sozinha. Meu amor. Segurei seu rostinho entre minhas mãos. Você foi muito corajosa em me contar isso. Mamãe só está muito orgulhosa de você. Ela me olhava com olhos assustados, esperando minha reação. Eu precisava agir. Beatriz, escuta bem o que eu vou dizer. Nós vamos sair de casa. Agora. Ela arregalou os olhos. Agora? Assenti firme. Sim. Vamos para a casa da vovó. Mas precisamos ser rápidas e silenciosas. Você consegue? Ela respirou fundo e assentiu. Levantei-me às pressas, reunindo o essencial. Roupas, documentos, o pouco dinheiro que eu guardava escondido em uma lata de biscoito. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia fechar o zíper da mala. Beatriz pegou sua mochilinha da escola e colocou seu ursinho favorito lá dentro. Antes de sair, olhei ao redor do quarto. Tudo o que construí ao lado de Francisco não existia mais. A vida que eu achava que tinha, o casamento que eu tentava consertar, tudo havia sido uma mentira. Abri a porta e saímos para a noite. O ar fresco da madrugada bateu no meu rosto, trazendo a dura realidade. Estávamos fugindo.
Andamos rápido pelas ruas vazias, com o coração acelerado. A cada passo, eu temia ouvir a voz de Francisco chamando meu nome, me perguntando para onde eu ia. Mas a única coisa que nos acompanhava era o som dos nossos próprios passos apressados. Quando chegamos à casa da minha mãe, tudo estava escuro. Bati na porta primeiro de leve, depois com mais força. Os cachorros Scooby e Cometa se agitaram no quintal, mas, ao nos reconhecerem, ficaram apenas abanando o rabo. Demorou alguns segundos até que a luz da varanda acendesse. Minha mãe abriu a porta, ainda meio sonolenta. Quando nos viu ali, a essa hora da madrugada, arregalou os olhos. Zuleika! Beatriz! O que vocês estão fazendo aqui? Meu pai apareceu logo atrás dela, franzindo a testa com preocupação. Olhei para eles tentando segurar as lágrimas. Mãe! Pai! Aconteceu uma coisa muito grave. Eu preciso da ajuda de vocês. Minha mãe olhou de mim para Beatriz, depois para a mala na minha mão. Meu pai cerrou os punhos. Entrem, ele disse sério. Vamos conversar agora. Eu respirei fundo e cruzei a porta. Era o começo de uma nova vida. E dessa vez, eu não ia olhar para trás. Minha mãe nos levou direto para minha cozinha, onde o cheiro familiar de café recém-passado ainda pairava no ar. Nos sentamos à mesa, e minha mãe segurou minha mão, apertando-a com força. Agora me conta, filha, o que aconteceu? Engoli em seco. As palavras pareciam presas na minha garganta. Como explicar para meus pais que o homem que eles acreditavam ser um bom genro, o pai da neta deles, estava planejando algo terrível contra mim? Beatriz, exausta, descansava a cabeça no meu colo, mas seus dedinhos ainda seguravam minha blusa com força. Respirei fundo e contei tudo. Cada detalhe. O comportamento estranho do Francisco. As desculpas mal contadas. O Geraldo debaixo do meu carro. As conversas suspeitas. O que Beatriz ouviu. Minha mãe ficou pálida. Meu pai, por outro lado, ficou vermelho de raiva. Aquele desgraçado! Ele rosnou, cerrando os punhos sobre a mesa. Eu vou atrás dele agora mesmo. Não, pai. Segurei seu braço. A gente precisa pensar com calma. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Você já decidiu o que vai fazer, Zuleika? Vou pedir o divórcio, mas preciso ser cuidadosa. Não quero que ele desconfie de nada até que eu esteja protegida. Minha mãe assentiu, preocupada. E a polícia? Fiquei em silêncio por um instante. Ainda não. Primeiro quero falar com um advogado. Quero fazer tudo da maneira certa. Naquela noite, dormimos na casa dos meus pais. Ou pelo menos, tentamos. Eu me revirava na cama, sentindo um peso no peito. Beatriz dormia abraçada ao ursinho, mas mesmo no sono, sua testa franzia, como se ainda estivesse assustada. Fechei os olhos e prometi a mim mesma. Não ia permitir que nada acontecesse com minha filha. Na manhã seguinte, logo cedo, liguei para o banco e avisei que não poderia trabalhar nos próximos dias. Depois procurei um advogado. O doutor Ricardo era um homem de meia idade, de terno impecável e cabelos grisalhos bem penteados. Me recebeu em seu escritório, onde tudo cheirava a couro e papel. Ouviu minha história com atenção, tomando notas em sua agenda. Dona Zuleika, ele disse depois de um longo silêncio. A senhora está lidando com um caso muito sério. Vamos tomar as providências imediatamente. O que preciso fazer? Ele entrelaçou os dedos e começou a explicar. Vamos reunir provas. Conseguiremos os registros telefônicos do seu marido. Verificaremos as transações financeiras e, se necessário, contrataremos um investigador particular para acompanhar os passos dele. Assenti. E sobre o divórcio? Iniciaremos o processo imediatamente.
Vamos solicitar uma medida protetiva para garantir que ele fique afastado da senhora e da sua filha. Senti um peso sair das minhas costas. Eu não estava mais sozinha naquela luta. Nos dias que se seguiram, fiz minha parte. Mantive um diário detalhado, anotando tudo o que lembrava. Até que, uma semana depois, o Dr. Ricardo me chamou de volta ao escritório. Temos informações que a senhora precisa ver. Ele disse com uma expressão séria. Sentei-me, o coração batendo forte. Ele colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Encontramos algo que confirma suas suspeitas. Abriu a pasta e começou a me mostrar os documentos. Cada página, cada detalhe me deixava mais enojada. As ligações constantes para um mesmo número. Depósitos suspeitos na conta do Geraldo. E, o pior de tudo, uma foto. Meu estômago revirou quando vi a imagem. Francisco, abraçado a uma mulher jovem, beijando-a com intimidade. Mas o detalhe que mais me assustou? Ela estava grávida. Essa é Joana Fontoura, explicou o Dr. Ricardo, esposa do dono da empresa onde seu marido trabalha. Senti o mundo girar. Ele tem uma amante? Mais do que isso, dona Zuleika. Ele e Joana estavam planejando algo ainda pior. Minha mãe, que estava comigo, segurou minha mão com força. O que quer dizer, doutor? Ele suspirou, folheando outro documento. Temos uma gravação telefônica. Conseguimos autorização judicial para acessar o histórico de ligações. E ouvimos uma conversa que aconteceu no mesmo dia em que Beatriz escutou aquela discussão entre seu marido e o Geraldo. Senti um frio na barriga. O que dizia a gravação? Ele deslizou uma folha de transcrição para mim. Lá estavam as palavras. Claramente Joana dizia: está tudo acertado. Depois do que acontecer, poderemos ficar juntos, meu amor. Meus olhos correram pela página, e então eu vi a frase que destruiu qualquer dúvida que restava. Tem certeza de que o Geraldo fez direito? O carro dela não pode falhar. Tapei a boca com a mão, segurando um grito de horror. Minha mãe levou a mão ao peito. Eles iam matar minha filha. O Dr. Ricardo assentiu, sua expressão severa. Sim, dona Zuleika. Seu marido e essa mulher estavam planejando um suposto acidente com o seu carro. E depois da sua morte, ele ficaria com o seguro de vida e começaria uma nova vida com Joana e o bebê dela. Meus olhos ardiam de lágrimas de ódio, medo e nojo. O que fazemos agora? O advogado se inclinou na cadeira. Agora levamos isso para a polícia. Seu marido, Joana e o Geraldo não vão sair impunes. Eu apertei os punhos. Não importava o que viesse a seguir. Eu ia lutar. Pela minha vida e pela minha filha. No dia seguinte, fomos direto à delegacia. O Dr. Ricardo apresentou todas as provas ao delegado. Os registros telefônicos, as movimentações bancárias suspeitas, a transcrição da ligação entre Francisco e Joana e, claro, a confissão de Geraldo. O delegado, um homem de expressão dura e olhar experiente, folheou os documentos com atenção. Depois de alguns minutos de silêncio, ele fechou a pasta e disse: com essas evidências podemos agir imediatamente. Vamos prender os envolvidos ainda hoje. Um arrepio percorreu minha espinha. Era real. Francisco seria preso. Saímos da delegacia e voltamos para a casa dos meus pais. Minha mãe preparou um café, mas minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar a xícara. A espera foi angustiante. Então, algumas horas depois, o telefone tocou. Minha mãe atendeu e logo me olhou, tensa. É o delegado. Peguei o telefone, o coração disparado. Dona Zuleika. A voz firme do delegado ecoou do outro lado da linha. Acabamos de prender seu marido no trabalho dele. Ele tentou negar tudo, mas quando mostramos as provas, ficou pálido. Agora está detido na delegacia. Meu peito subiu e desceu em um suspiro profundo.
E a Joana? Também já está sob custódia. Pegamos ela em casa. Fechei os olhos, sentindo um misto de alívio e tristeza. O homem que um dia jurei amar, agora estava preso por tentar acabar com minha vida. Mas o que me fez estremecer foi o que o delegado disse em seguida. Seu marido tentou negociar. Disse que, se soltássemos ele, nos daria informações valiosas sobre o envolvimento de Joana na morte do marido dela, o senhor Fontoura. Meus olhos se arregalaram. O quê? Parece que a amante do seu marido já tinha planos muito antes de vocês se envolverem. Minha cabeça girava com tantas revelações. E o Geraldo? Ele se entregou completamente. Está colaborando com a polícia e será peça-chave no julgamento. Meus joelhos fraquejaram e minha mãe segurou meu braço. Depois de desligar, sentei-me à mesa, tentando processar tudo. Francisco estava atrás das grades, Joana também. E o Geraldo... Bom, ele agora era testemunha. Mas apesar do alívio, eu sabia que aquilo era só o começo. O julgamento aconteceria meses depois, e eu teria que encarar Francisco mais uma vez. No dia da audiência, vesti minha melhor roupa. Não para impressionar, mas para mostrar que eu não era mais a mulher ingênua que ele achava que poderia enganar. A sala do tribunal estava cheia. Jornalistas cochichavam, pessoas murmuravam entre si. Quando trouxeram Francisco, vi que ele estava diferente. O homem que um dia foi meu marido agora parecia acabado. Olhos fundos, cabelo desgrenhado. Ele me olhou, e por um segundo, vi algo em sua expressão. Não sei se era arrependimento, ou apenas medo do que viria a seguir. As provas foram apresentadas. A promotoria foi implacável. A juíza não teve dúvidas. 15 anos de prisão para Francisco. 15 anos para Joana. 8 anos para Geraldo, que teve a pena reduzida por colaborar. Quando Francisco ouviu sua sentença, abaixou a cabeça. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti pena dele. Não porque ele não merecesse, mas porque ele jogou fora tudo o que tinha. Uma família, uma esposa que o amava, uma filha que o idolatrava. E tudo por quê? Ganância. E uma amante que o enganou tão bem quanto ele tentou me enganar. Saí do tribunal com a cabeça erguida. A vida seguiria em frente, com ou sem ele. Os anos passaram. Com muito esforço, consegui reconstruir minha vida. Beatriz cresceu e se tornou uma mulher forte, tão batalhadora quanto minha mãe foi. Nunca mais me envolvi com ninguém. Perdi a confiança nos homens. Até tentei namorar uma vez, mas quando percebi que o sujeito olhava para minha filha de um jeito estranho, expulsei ele da minha vida sem hesitar. Beatriz cresceu com o peso dessa história nos ombros, mas nunca deixou que isso a definisse. Ela casou, teve filhos, e acredite se quiser, quando Francisco saiu da prisão, ela decidiu cuidar dele. Ele estava acabado, velho, doente, sem ninguém. E minha filha, com um coração maior do que o meu, o acolheu. Não porque esqueceu o que ele fez, mas porque aprendeu a perdoar. Eu nunca o visitei. Mas no dia em que ele morreu, fui até lá. Ele segurou minha mão com as poucas forças que tinha e sussurrou: "Me perdoa, Zuleika." E eu respondi a verdade. "Já perdoei faz tempo, Francisco." Ele fechou os olhos e partiu. Hoje, olhando para trás, vejo que essa história me moldou. Me ensinou a ser forte, a nunca ignorar os sinais e, acima de tudo, a valorizar quem realmente está ao nosso lado. Porque, no fim, o que realmente importa não é o que perdemos, mas sim o que conseguimos reconstruir.